Olá, meu nome é Giovanni, todos são bem-vindos ao nosso estudo. A gente está seguindo um conjunto de aulas, um mini curso do Homem Integral, e hoje a gente vai falar a respeito da ordem do universo, das leis universais que comandam toda a obra de Deus. É importante começar a meditar um pouco a respeito desse momento que a humanidade está passando. A gente está enfrentando uma crise de saúde, enfrentando um desafio no nosso dia a dia, mas é muito importante a gente sempre parar para questionar o que existe por trás de cada evento que surge ao longo da nossa vida. Cada coisa positiva ou negativa que surge no dia a dia vem para ensinar alguma coisa de útil para a gente. Pense do ponto de vista de uma criança, por exemplo. Uma criança está com um problema de saúde e ela precisa de uma injeção. Do ponto de vista da criança, aquela injeção é uma coisa horrível, é uma dor muito insuportável, desagradável para ela. Uma enfermeira que dá uma injeção na cabeça da criança é uma pessoa horrível, uma pessoa com uma maldade muito grande. Mas a longo prazo, ao longo do tempo, a criança, quando se torna adulta, vai compreendendo que aquela injeção foi um tratamento necessário. Às vezes, salvou aquela pessoa para o resto da vida de um problema grave de saúde que ela poderia ter durante décadas. Ela ficou curada por aquele tratamento desagradável, com muita dor, mas que acabou resolvendo o seu problema, poupando aquela pessoa de um problema mais grave de saúde. A crise que o mundo enfrenta hoje em dia pode ser uma coisa muito negativa e desagradável do nosso ponto de vista, mas é uma coisa que ensina algo de útil para a humanidade. É importante que cada um de nós saia mais consciente, aprendendo a ter mais respeito por si mesmo, pelo próximo, extraindo um aprendizado útil, aprendendo a ter mais disciplina, mais responsabilidade, a ter a capacidade de se pôr no lugar dos outros, de entender a dificuldade das outras pessoas, de se tornar alguém mais fraterno, uma pessoa mais bondosa, aprendendo alguma coisa permanente e útil com a crise que a gente está enfrentando nesse momento. E é muito importante a gente parar para pensar na trajetória que a humanidade seguiu ao longo do tempo. Quantas oportunidades o mundo todo teve ao longo dos séculos, quantas crises a humanidade já enfrentou, quantas oportunidades que a humanidade toda teve de crescer, de se desenvolver em todos os sentidos, e acabou se envolvendo em muitas guerras, revoluções, eventos muito violentos, muito destrutivos. Como dizia o grande historiador Will Durant, a história do mundo registra muitas crises, guerras, revoluções, e a humanidade não aprendeu quase nada com a história. A humanidade volta sempre para o mesmo ponto de partida e vai produzindo novas guerras, novas revoluções, vai caindo no caminho do desequilíbrio sem aprender com a história. Então é muito importante hoje em dia a gente tentar aprender alguma coisa de útil para crescer como ser humano com a crise que o mundo está enfrentando. E é importante perceber as etapas da trajetória que o mundo foi atravessando ao longo do século. Existe um livro muito importante, está sendo divulgado no mundo inteiro. Quem ainda não teve oportunidade de ler, é muito, muito útil para a gente, chamado Sapiens, do historiador israelense Yuval Harari. Ele faz uma síntese nesse livro de toda a história da humanidade. E ele destaca as etapas que o mundo foi atravessando e evoluindo ao longo do tempo. E Harari fala de 3 revoluções que marcaram a humanidade, que levaram a humanidade a esse nível de evolução social, científica, técnica,
religiosa, política que a gente tem hoje em dia. Nesse livro ele destaca 3 grandes revoluções. A primeira é a revolução cognitiva, a segunda, a revolução agrícola, e a terceira, a revolução científica. A revolução cognitiva aconteceu 40 mil anos atrás. A nossa espécie de ser humano, o Homo sapiens, passou a ter a capacidade mental que a gente tem hoje em dia, essa capacidade de raciocínio, de processamento de informações, 40 mil anos atrás. A partir desse momento, o ser humano passou a ter a capacidade atual do ser humano moderno, um cérebro capaz de analisar o mundo que existe em volta dele, de processar essas informações e ir planejando sua vida e compartilhando com outras pessoas e, em conjunto, o ser humano crescendo na sociedade que faz parte, a capacidade de compreender o mundo e pôr em prática aquilo que a gente vai aprendendo. E a partir daí, o ser humano teve a capacidade de compreender. A primeira revolução cognitiva se resume nesse conceito, compreender o mundo. A partir dali, principalmente com o desenvolvimento da linguagem, as pessoas se tornaram capazes de compartilhar conhecimentos, compartilhar informações. Imagine um ser humano primitivo, que vivia milhares de anos atrás num deserto ou numa floresta. Ele precisava de muito esforço, precisava de muita disciplina para conseguir sobreviver. Lutar com animais selvagens, aprender a acender uma fogueira, procurar um lugar um abrigo para poder se proteger das temperaturas ou muito baixas ou muito altas, se proteger da chuva, se proteger de ataques de animais. Então era uma vida muito difícil do ser humano primitivo. A partir do momento que as pessoas tiveram uma capacidade cerebral melhor, foram capazes de compreender o ambiente onde elas viviam. E foram capazes de ir planejando como organizar a sua vida. E com o desenvolvimento da linguagem, o surgimento dos idiomas, ficou muito mais fácil a convivência em sociedade. Cada pessoa não era mais um ser isolado, mas podia se ligar numa rede de relações sociais e trocar conhecimento entre si. Uma pessoa podia dar um conhecimento, poderia dizer para as outras pessoas daquela comunidade: o meu pai descobriu uma fonte de água atrás dessa montanha. A minha irmã descobriu que além desse vale existe uma floresta onde tem muitas árvores com frutas ali. Tem maçãs, laranjas, etc. Então as pessoas foram acumulando conhecimento, foram guardando cada vez mais informação e foram compreendendo o mundo onde elas viviam. A segunda grande revolução foi a Revolução Agrícola. Aconteceu em torno de 2.000 anos atrás. Até ali o ser humano tinha uma vida muito mais difícil, ele era nômade. Ele ia de um lugar para outro, não tinha um lugar fixo para viver. E ele dependia das condições do ambiente. Enquanto tinha ali fonte de alimentação, enquanto existiam frutas, ou ele conseguia caçar um animal naquela área, ele vivia naquele lugar. Quando acabavam os recursos, ele ia para outro lugar, vagando assim a vida toda de um lugar para outro. A partir da Revolução Agrícola, quando os seres humanos aprenderam a plantar algum cereal, alguma coisa que eles poderiam trocar com outra comunidade, poderiam garantir a sua alimentação ali para o ano todo. Enquanto a primeira revolução se resume na questão da compreensão do mundo, a Revolução Agrícola a gente pode resumir numa palavra: organização. A agricultura tornou possível para as primeiras comunidades humanas organizadas
como planejar a sua vida, como organizar o mundo onde elas viviam. E aí entra a questão da ambição de alguns grupos humanos. Foram surgindo as primeiras cidades permanentes. A agricultura agora já permitia que eles tivessem um lugar fixo de residência. Foram surgindo as primeiras vilas, as vilas foram crescendo, foram surgindo as primeiras cidades, foram se organizando o comércio, a troca de mercadorias entre uma comunidade e outra, as primeiras viagens de exploração para eles ampliarem aquele horizonte do ambiente onde eles viviam, a troca de conhecimento, de experiência também entre uma cidade e outra. Foram surgindo as especializações profissionais também, os ferreiros, os artesãos. Então, a partir desse momento, cada ser humano tinha uma função especializada dentro da comunidade onde vivia. E a sociedade foi se tornando cada vez mais complicada na sua estrutura, cada vez mais organizada. E a ambição dos líderes daquelas comunidades tornaram possível também a organização dos primeiros exércitos. O primeiro registro de um ataque organizado de uma comunidade contra outra foi achado na região de Jebel Sahara, no Sudão, no norte da África, na região do deserto do Saara, e aconteceu 14 mil anos atrás. É o primeiro registro que se conhece de uma guerra organizada. E então o conhecimento foi sendo cada vez mais registrado, foi surgindo aí também a escrita. O primeiro registro escrito que se tem notícia surgiu no Egito em 4.241 a.C. Primeiro registro de algum conhecimento registrado que o ser humano passou a arquivar. Foram surgindo as primeiras bibliotecas, os primeiros arquivos. Mas antes disso, já na África Central, existia, por exemplo, na região de Uganda, o primeiro registro de um conhecimento matemático da humanidade, chamado de os bastões de Xang. Algum morador daquela área resolveu fazer marcas no osso de animal para fazer cálculos, algum tipo de cálculo que ele deixou registrado ali. Então, à medida que o ser humano foi organizando as primeiras sociedades, foram surgindo as primeiras cidades, os primeiros impérios, e foram surgindo ali rivalidades, guerras entre uma cidade e outra, entre um império e outro. O conhecimento também foi sendo cada vez mais ampliado. Surgiram na antiguidade grandes bibliotecas, como a do rei Assurbanipal, por exemplo, na região onde hoje fica o Iraque, a biblioteca de Alexandria, que era a maior do mundo, no Egito. E o ser humano foi se tornando cada vez mais capaz de organizar a sua sociedade. Foram se desenvolvendo também o comércio por caravanas de burros, de camelos no deserto, através de navios de comércio. E então a Revolução Agrícola marcou essa segunda etapa de evolução da humanidade. A sociedade se tornou cada vez mais complexa na sua organização e foram surgindo impérios cada vez maiores, como o império da Assíria, da Babilônia, depois da Pérsia, da Grécia, do Egito, de Roma. E foi passando o tempo até que a humanidade chegou na terceira grande revolução, que é a Revolução Científica, que aconteceu uns 500 anos atrás, no século XVI, quando alguns estudiosos começaram a definir as primeiras regras da investigação científica, o método de investigação da natureza, observando os fenômenos do universo, criando hipóteses, suposições para explicar aqueles fenômenos e testando através da experimentação, de experiências práticas, usando aparelhos científicos, usando o raciocínio lógico, para se chegar à compreensão das leis da natureza. E a partir desse momento a humanidade entrou numa nova etapa. Enquanto a primeira revolução cognitiva
se resume na questão de compreender o mundo, e a Revolução Agrícola na questão de organizar a sociedade. A Revolução Científica representa a possibilidade de transformar o mundo de acordo com a vontade do ser humano, de dominar as forças da natureza. E a grande onda da Revolução Científica aconteceu a partir do século XVIII, com o surgimento da máquina a vapor. Aí surgiram os primeiros meios de transporte mais modernos, os trens, os navios a vapor. Mais tarde, no final do século XIX, se dominou a questão da viagem aérea, surgiram as primeiras aeronaves, foram surgindo também meios de comunicação. O primeiro sistema de telecomunicação, o telégrafo, surgiu por volta de 1840. Depois veio o telefone, veio o rádio, depois a televisão, depois o computador. E hoje a gente vive num mundo totalmente interligado por redes de informação. Nunca a humanidade teve um volume tão grande de conhecimento à disposição como na época atual. Para ter uma ideia, 90% de tudo que existe numa cidade foi inventado depois da Segunda Guerra Mundial. A humanidade evoluiu muito mais em 50 anos, entre 1950 e o final do século XX, do que nos milhares de anos anteriores de evolução humana. Então a gente vê que a Revolução Científica entregou nas mãos do ser humano essa possibilidade de dominar as forças da natureza, de transformar o mundo de acordo com a nossa vontade. Mas também, como o ser humano ainda não tem uma conduta muito disciplinada, muito voltada para a questão da disciplina, do amor, do respeito ao próximo, respeito ao universo em geral, outras questões vão acontecendo, como a poluição, a devastação do meio ambiente, crises sociais, conflitos entre países. Então a gente vê que o ser humano, apesar de ter todo esse poder de tecnologia, de ciência nas mãos, ainda não alcançou um nível de evolução da consciência, de evolução espiritual realmente adequado. E tem um conceito muito importante que Jesus, no seu Evangelho, trouxe para a humanidade. Ele dizia assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão aí nesse contexto representa os bens materiais, as coisas materiais. Então Jesus estava dizendo, nem só da alimentação, nem só de bens materiais, nem só de conquistas pessoais vive o ser humano. A gente deve se preocupar também com toda palavra que sai da boca de Deus. E o que é a boca do Criador do Universo? A boca de Deus é a sua obra. É através do universo, através da sua obra que Deus fala com as suas criaturas. E qual é essa palavra que sai dessa boca com a qual Ele se comunica com a gente? É tudo aquilo que a gente pode aprender analisando a organização do universo. À medida que a gente vai conhecendo os fenômenos todos do universo, a gente vai compreendendo que tudo é comandado por leis perfeitas, leis exatas, tão exatas que a gente pode, o estudioso pode decodificar e entender com a matemática a precisão das leis do universo. Toda a questão da física, da química, da astronomia, todo o estudo científico é baseado em constantes matemáticas. A luz, por exemplo, no universo sempre atravessa o espaço do universo a 300 mil quilômetros por segundo, uma velocidade constante. Se você jogar um objeto de um avião a qualquer altitude que seja, ele sempre vai descendo em queda livre numa velocidade constante de 9,8 metros por segundo, uma aceleração constante. A Terra tem uma órbita em volta do Sol, gira em torno de si mesma, um movimento de rotação, a 1.670 km por hora. E gira em torno do Sol, na velocidade de translação, a 108 mil km por hora. E a rotação galáctica da nossa galáxia acontece a 800 mil km por hora.
Então tudo no universo se resume nessas leis perfeitas, uma precisão matemática impecável que comanda os fenômenos do universo. E é importante perceber que a lei é igual em todo lugar. Então existe a lei da gravidade, existe uma força que puxa os objetos na direção do centro da Terra. Se uma pessoa pensar, eu não acredito nessa lei da gravidade, isso não existe, e eu não acho que isso aí é invenção, mas se alguém subir num prédio de 40 andares e ficar se arriscando ali na beirada do prédio, acaba caindo do prédio e acaba morrendo por causa disso. Porque a lei da gravidade é igual para todo mundo. Não importa se você é uma pessoa gorda, magra, bonita, feia, ignorante, instruída, a lei é igual para todo mundo. A lei não privilegia nem prejudica ninguém. As leis físicas do universo são iguais para todo mundo. E é importante a gente perceber que assim como existem as leis físicas que comandam o universo material que a gente conhece, existem também leis espirituais que comandam a consciência, comandam o espírito e comandam o mundo espiritual, as dimensões invisíveis, de onde a gente veio e para onde a gente vai quando morrer fisicamente aqui na Terra. Então existem também leis espirituais. E quais são essas leis? É importante a gente perceber que uma pessoa, quando vai morar num país, imagine que alguém sai do Brasil e vai morar na Dinamarca, por exemplo. Quando ele é aceito como cidadão de um outro país, aquela pessoa recebe duas coisas. Recebe a carteira de identidade, para registrar aquela pessoa como um novo cidadão daquela nação, mostrar quem ele é, quem são seus pais, qual o seu número da identidade. E ele recebe também a Constituição do país, para conhecer as leis daquele país e aprender a viver de acordo com essas leis. Então, qual a nossa verdadeira carteira de identidade espiritual? Cada um de nós é um ser eterno, porque a nossa alma é eterna, esse corpo aqui é só um instrumento temporário de trabalho. É um ser perceptível, porque a gente tem a capacidade de evoluir, de se tornar cada vez mais perfeito com o passar do tempo, com o nosso esforço. E é um ser multidimensional, a gente vive nessa dimensão material, mas também pertence às dimensões espirituais, para onde a gente vai voltar quando acabar nossa jornada aqui na Terra, que é a nossa verdadeira pátria, o mundo espiritual. O mundo material é simplesmente uma escola, um lugar de trabalho temporário. Nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. E quais são essas leis espirituais que comandam o universo todo? A gente pode destacar 3 leis. A lei de causalidade, a lei de evolução e a lei da unidade. E é importante primeiro a gente considerar as qualidades, os atributos das leis de Deus. Existe um conjunto de qualidades nessas leis. A lei de Deus é eterna, imutável, equânime e universal. É eterna porque ela sempre existiu e sempre vai existir. Se o Criador do Universo é eterno, se ele sempre existiu e sempre vai existir, a sua lei também é eterna, da mesma forma que ele. A lei sempre existiu, trilhões de anos atrás já existia. Daqui a trilhões de anos, quando esse universo nem existir mais, outros universos tiverem surgido no lugar desse, a lei divina vai continuar existindo. A lei divina é imutável, porque se ela é perfeita, não precisa mudar, nem para melhor nem para pior. Ela é imutável, ela nunca se transforma. É equânime, porque ela é igual para todo mundo. Não ajuda alguns e privilegia alguns e prejudicando outros. A lei é igual para todo mundo, é justa para todo mundo. E a lei divina é universal, ela abrange o universo todo. Quem está aqui em São Paulo, ou vivendo em Tóquio, no Japão, ou existe vida em outros mundos também. Deus tem filhos espalhados pelo universo todo. Então quem vive num mundo lá do outro lado da galáxia, ou numa galáxia lá, trilhões de anos-luz de distância daqui, todos os seres do universo vivem
debaixo das mesmas leis. A lei é universal, abrange o universo inteiro. Então a lei divina tem essas 4 qualidades básicas. E a gente vai analisar agora as 3 leis fundamentais que comandam o universo. A lei de causalidade, também conhecida como lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei do karma, lei do retorno, lei das consequências, tem vários nomes. Então essa lei diz que tudo que você faz acaba voltando para você. A lei divina funciona como um bumerangue. Se você jogar esse brinquedo, um bumerangue, ele vai dando a volta e depois ele volta para você mesmo. Se você amarrar uma flor num bumerangue, ele dá a volta e depois você recebe uma flor. Se você amarrar uma dinamite, ele volta para você e explode em cima de você. Então a lei divina funciona assim, como um bumerangue. Tudo tem sua causa, nada acontece por acaso. E nenhuma ação fica sem consequência. Tudo tem sua consequência. Como Jesus dizia, a semeadura é livre, você semeia o que quiser na sua vida, mas a colheita é obrigatória. Então, se você fizer coisas positivas, tiver amor, bondade, respeito com o próximo, você vai colher no futuro, ou agora nessa vida ou na vida espiritual, você vai colher alegria, felicidade, bem-estar. Se você fizer alguma coisa de muito negativo, muito violento, no futuro você vai estar criando um destino para você de dor, de desespero, de angústia. Então depende de cada um de nós, criar um futuro mais feliz ou mais cheio de dores. A gente cria o nosso próprio futuro, a gente cria o nosso próprio destino. Então a lei de causalidade é igual para todo mundo. Cada um recebe de acordo com as suas obras. Ninguém foge dessa lei, é impossível fugir. É muito comum as pessoas falarem de impunidade, de alguém que rouba, que mata, que corrompe as pessoas e acaba não pagando pelo seu erro. Mas é fundamental a gente entender que a impunidade é sempre temporária. Um dia qualquer pessoa vai receber as consequências das suas ações. Mesmo se alguém matar uma pessoa num deserto, por exemplo, onde ninguém está vendo, não tem testemunha nenhuma, mas a partir do momento que aquela pessoa comete um crime, dentro da sua mente espiritual, dentro ali do campo de energia que existe em volta da sua alma, aquela ação fica fotografada para sempre, fica gravada para sempre. Nada no mundo vai conseguir apagar aquele registro daquela maldade que a pessoa praticou. E um dia ela vai acabar pagando por aquele erro. Ninguém consegue fugir das leis que comandam o universo. As leis são iguais para todo mundo. A segunda grande lei do universo é a lei da evolução. Evolução significa transformação, quer dizer se transformar, mudar para melhor, se aperfeiçoar. Mas no sentido mais profundo a gente pode definir assim: a evolução é a transformação de potencialidades latentes em poderes ativos. Significa transformar aquela capacidade que a gente já tinha adormecida dentro da nossa alma em potencial, num poder ativo, numa capacidade real, ativa de fazer alguma coisa. Para dar um exemplo, imagine, por exemplo, acho que todos já ouviram falar, num dos maiores intérpretes da música clássica hoje em dia, Andrea Bocelli. Ele é um dos maiores cantores da história, apesar da deficiência visual, todas as dificuldades que ele tem, ele se tornou um dos maiores artistas da nossa época. E é importante perceber que ele dá um exemplo de humildade muito grande também para nós. Numa entrevista, perguntaram para ele: quando você começou a cantar profissionalmente? E ele respondeu assim: eu acho que nunca, porque até hoje eu estou aprendendo ainda. Acho que nunca eu vou aprender tudo. Eu ainda sou um aprendiz na arte da música. Então ele já nasceu com a voz adequada, com a vocação, o talento para ser um grande intérprete da ópera. Mas ele tinha em potencial, quando ele nasceu, essa qualidade. Mas ele precisou frequentar um curso de música, precisou desenvolver a afinação, estudar as obras dos grandes compositores, estudar as óperas, as canções,
as músicas sacras, precisou criar um repertório extenso para desenvolver o seu trabalho como artista. Então ele já tinha o potencial quando era criança, mas precisou evoluir, despertar o potencial que ele tinha e transformar num poder ativo, numa capacidade de expressar o seu talento, a sua arte de uma forma profissional. Então a evolução é isso, é ter a capacidade adormecida dentro de nós e desenvolver com o nosso esforço, com o nosso trabalho, essas capacidades que a gente tem. E a gente tem toda a eternidade para ir desenvolvendo as capacidades adormecidas na nossa alma. Como Jesus dizia, vós sois deuses. Tudo isso que eu faço, um dia vocês vão ser capazes de fazer isso e muito mais ainda. Porque da mesma forma que eu evoluí, eu cresci como um ser espiritual, vocês vão crescer também ao longo da eternidade. Esse é o plano que Deus tem para cada um de nós. Todos um dia vão evoluir e chegar à perfeição espiritual. Alguns mais devagar, outros mais rápido, de acordo com a evolução, de acordo com o esforço feito na evolução de cada um. Então a segunda grande lei é essa lei do crescimento pessoal da evolução. A terceira grande lei é a lei da unidade. A constituição básica do universo se baseia principalmente nessas três leis: causalidade, evolução e unidade. Então a lei da unidade diz que todos os seres do universo são criados por Deus com a mesma origem e o mesmo destino. Existem 4 níveis nessa lei de unidade. A unidade causal finalista, tudo tem a mesma causa e tem o mesmo destino. O crescimento espiritual como se fosse uma escada. Todo mundo começa do primeiro degrau e todo mundo um dia vai chegar lá no topo da escada. O que muda é o ritmo de cada um, mais rápido ou mais lento de acordo com o esforço de cada pessoa. Mas é um destino obrigatório. Todo mundo um dia vai chegar à perfeição espiritual. Ninguém foge desse destino. Então existe a unidade da origem e do destino igual para todo mundo. Todo mundo caminha para o mesmo destino, que é a perfeição espiritual e a felicidade eterna. Existe também o outro nível da lei da unidade, que é a unidade estrutural. Todo mundo tem a mesma estrutura, tem a mesma organização. Até fisicamente mesmo. Por exemplo, o sangue de uma pessoa pode ser em qualquer parte do mundo. Aqui na Austrália, no Alasca, na África do Sul, numa ilha do Oceano Pacífico. O sangue de qualquer ser humano tem a mesma composição química. Todo mundo tem as mesmas necessidades físicas, as mesmas necessidades emocionais. Você pode ser branco, negro, pode ser de qualquer religião, de qualquer país que seja, falar qualquer idioma, seguir qualquer tipo de costumes que seja, ser rico ou pobre, homem ou mulher. Todos têm as mesmas necessidades, têm a mesma constituição física no seu organismo. A constituição básica, apesar das diferenças de raça, de sexo, de condição social, etc. Então existe a unidade estrutural. Todos os seres do universo têm a mesma estrutura básica, a mesma essência da sua alma. Também existe a unidade funcional. A nossa evolução funciona da mesma forma. Da mesma forma que a lei da gravidade é igual aqui em São Paulo, na Noruega, na Austrália, na Guatemala, em qualquer parte que seja, ou em qualquer mundo do universo, existe a lei da gravidade. As leis espirituais também regulam o funcionamento de todos os seres da mesma forma. A lei é igual para todo mundo. E existe a unidade substancial. Existe uma mesma matéria, uma mesma substância no universo, que de acordo com as necessidades vai tomando qualidades diferentes. Matéria sólida, líquida, gasosa, energias espirituais que a gente não percebe, mas existe aqui em volta de nós. Então, a mesma substância existe para todo mundo. A gente tem a nossa alma, é formada pela mesma substância espiritual. Todos nós temos também um corpo espiritual, chamado de corpo astral, psicossoma. Cada religião dá um nome diferente. Mas é igual, tem a mesma substância, as mesmas formas de energia para todos os seres do universo. Todo mundo é igual na sua essência.
Então é importante a gente ter em mente essa questão. A sua verdadeira carteira de identidade. Quem é você? Você é um ser eterno, um ser capaz de evoluir ao longo do tempo, que pertence não só a esse mundo, mas outras dimensões invisíveis também. Sua verdadeira casa é lá no mundo espiritual. E qual a constituição básica que a gente deve seguir? A gente deve respeitar, seguir essas 3 leis. A lei de causalidade, a cada um é dado segundo suas obras. Se você quer um futuro feliz, tem que semear só atitudes de bondade, de amor, de disciplina ao longo da sua vida. A lei da evolução, entender que todo mundo evolui, você vai precisar evoluir também ao longo da eternidade, ninguém foge dessa missão de crescimento individual. E a lei da unidade, que derruba todos os preconceitos. Todo mundo tem a mesma origem, o mesmo destino, a mesma estrutura básica na sua organização pessoal. Ninguém é melhor ou pior do que os outros. Não importa a diferença de raça, de condição social, qualquer diferença que seja, de pensamento religioso, político, etc. Todos têm a mesma essência, todos têm o mesmo valor diante de Deus e o mesmo destino de um dia chegar à perfeição espiritual como Jesus chegou. E ele mesmo disse que todos nós vamos chegar onde ele chegou e até além disso, além do que ele fazia aqui na Terra. Então é importante perceber essa essência verdadeira do ser humano e a gente derrubar todos os preconceitos e com isso saber tratar a si mesmo e tratar o próximo com o máximo possível de respeito, de bondade, de equilíbrio que a gente for capaz. E qual a nossa verdadeira missão aqui na Terra? É importante a gente ter em mente essa questão. Muita gente pode responder assim: minha questão é o meu trabalho, é a minha carreira. Mas sua missão não é só isso. Um dia você vai se aposentar. E se você tiver um problema de saúde não muito grave, mas não puder mais trabalhar profissionalmente, sua missão acabou por causa disso? Outros dizem: minha missão é cuidar dos meus filhos. Mas também não. Um dia os filhos vão ter a vida deles, vão estar cuidando da sua vida pessoal, profissional, social. E aí, quando eles não estiverem mais do seu lado, sua missão acabou? Outros podem falar: minha missão é fazer um trabalho voluntário lá numa associação de caridade que eu frequento. E se a associação fechar, sua missão acabou? Então a nossa missão abrange todas as situações da nossa vida, todos os detalhes da nossa vivência diária. Você cumpre a sua missão no seu trabalho profissional, no seu trabalho doméstico, num trabalho voluntário, estudando, aprendendo coisas úteis, divulgando tudo o que você puder de útil para outras pessoas, quando achar alguém interessado em aprender alguma coisa importante, cuidando da sua casa, cuidando da sua saúde física, mental, da sua higiene, cuidando da sua vida social, frequentando lugares positivos, tendo companhias de pessoas boas, pessoas que vão enriquecer sua vida com conhecimento, com sentimentos úteis, procurando só aquilo que for útil para a sua vida e fazendo o melhor que você pode em todos os dias, todas as situações da sua vida. A gente deve perceber que a nossa vida é como se fosse um livro. A gente vai escrevendo o livro da nossa história ao longo do tempo. E a cada dia a gente recebe uma página em branco. O que você vai preencher, vai anotar nessa página, é responsabilidade sua. Depende de você escrever um livro com coisas boas, positivas, alegres, úteis, ou com coisas destrutivas, negativas, que vão prejudicar você mesmo e os outros. Você decide que tipo de livro você vai querer escrever ao longo da sua vida. E então a nossa missão não se resume só no trabalho profissional, cuidar dos filhos, ou ajudar um amigo, ou fazer um trabalho voluntário, ou estudar. A nossa missão abrange todas essas tarefas ao mesmo tempo. Tem espaço para tudo na nossa vida. O verdadeiro ser espiritualizado é aquele que enxerga além das aparências, que enxerga a essência positiva de cada coisa
e é aquele que se esforça para dar uma finalidade útil para a sua vida, para preencher sua vida com o máximo de coisas construtivas, positivas que puder ao longo do tempo. Então, como Jesus dizia, sede perfeitos como Deus, o vosso Criador, é perfeito. A gente deve cultivar esse compromisso de tentar ser um ser melhor a cada dia, seguindo essas leis básicas do universo, entendendo que você é muito mais que esse corpo material que você tem, que a condição social que você tem. Você é um ser eterno, capaz de evoluir o máximo possível de acordo com o seu esforço. E esse conhecimento foi passado há muito tempo para a humanidade. Já na antiguidade, o profeta Davi escreveu no Salmo 1 da Bíblia. Davi resume bem essa questão do nosso compromisso aqui na Terra, nesse versículo do Salmo 1, quando ele diz assim: Feliz aquele que se alegra na lei do Senhor nosso Deus, e nela medita dia e noite, porque é semelhante a uma árvore plantada à beira de um rio, que no momento oportuno dá frutos, e suas folhas não murcham, nem caem. É feliz aquele que medita nas leis de Deus, que procura compreender da forma mais profunda possível essas leis e pôr em prática esse conhecimento. Feliz aquele que cultiva o amor, a bondade em relação a todos, que cultiva a disciplina, cultiva o trabalho em todos os sentidos positivos ao longo da sua vida e preenche a sua vida com aquilo que existe de melhor, de mais perfeito, de mais útil ao longo de toda a sua existência aqui na Terra. Aquele que medita, que questiona suas atitudes, que sempre está procurando melhorar o seu comportamento, desenvolver as virtudes que existem dentro da sua alma, procura corrigir os seus defeitos e procura sempre semear o bem em toda parte, sempre que ele tiver a oportunidade de auxiliar alguém. Como diz Francisco de Assis naquela oração universal que ele deixou para a humanidade, Francisco diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver necessitados, que eu possa levar o meu auxílio. Onde for preciso levar amor, levar bondade, que eu seja capaz de levar o meu exemplo. Essa é a missão de cada um de nós. E tem um método de autoanálise que a gente deve praticar sempre ao longo da nossa vida. Com cada evento que acontece no dia a dia, você deve parar para pensar o fato que aconteceu. Por exemplo, eu fiquei preso no trânsito meia hora hoje, indo para algum lugar. Esse é o fato. E qual a reação que você teve? Por exemplo, você ficou irritado, ficou preocupado, que ia chegar atrasado lá na reunião para onde você estava indo. E o que é muito importante, qual o sentimento que está por trás dessa reação? Irritação, falta de paciência, raiva. E a proposta, se for um evento positivo, o que eu posso fazer para ampliar cada vez mais essa atitude positiva que eu tive hoje? Se for uma coisa negativa, o que eu posso fazer para corrigir esse defeito que eu tenho e alcançar um nível mais elevado como pessoa? Então sempre você deve questionar as ações do seu dia a dia, o fato que aconteceu, a reação que você tem com cada situação da vida, o sentimento que está por trás disso e a proposta de como evoluir e crescer como ser humano cada vez mais. Questionar sempre a sua vida e tentar ser alguém cada vez melhor, semeando o amor, o trabalho, com disciplina, com bondade ao longo do tempo. Essa é a missão universal de todo ser humano, em qualquer parte do mundo, em qualquer condição que seja da sua vida. É a missão que Deus colocou nas nossas mãos e é o que Ele espera de cada um de nós. O crescimento integral do ser humano em todos os sentidos, em todos os detalhes da sua vida, sendo alguém cada vez melhor, mais útil a si mesmo e ao próximo. Essa é a verdadeira missão de cada um de nós, não importa a sua condição. Então esse foi o nosso tema de hoje. As leis que comandam o universo, a trajetória da humanidade nas grandes revoluções ao longo da história e a verdadeira missão de cada ser humano. Se você gostou desse tema, se achou esse vídeo útil, procure compartilhar com outras pessoas e se inscreva no canal para ter acesso aos outros estudos que a gente fez. Tem vários temas já sobre vários assuntos e a gente vai
a cada período gravando um vídeo novo, tentando levar para as pessoas o máximo de conhecimento, de esclarecimento possível, para cada um ser um ser humano cada vez melhor. Então, obrigado a todos pela atenção e até o nosso próximo encontro no próximo vídeo.